qual é o risco de fazer uma cirurgia do nariz. Se você precisa fazer cirurgia de desvio de septo, corneto nasal, sinusite crônica e outras cirurgias de nariz, assista esse vídeo antes para você saber quais são os riscos de se fazer uma cirurgia de nariz. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono, e no final desse vídeo eu vou dar uma dica extra para você. Eu vou explicar quais são e como são os cuidados pós-operatórios quando você é submetido ou submetida a uma cirurgia do nariz. Indo direto ao assunto. Sem dúvida alguma, o risco mais frequente, a complicação mais comum de uma cirurgia do nariz é o sangramento pós-operatório. Quando nós operamos o nariz, e aqui eu quero englobar algumas cirurgias, eu vou dizer para você quais são as cirurgias das quais eu estou falando, as mais comuns. Cirurgia para correção do desvio de septo, cirurgia para correção do aumento das conchas nasais ou cornetos nasais, mais popularmente conhecido. Cirurgia para correção de pólipo nasal, quem tem polipose nasosinusal, o famoso pólipo nasal. Cirurgia para sinusite crônica, porque a sinusite crônica pode ocorrer com pólipos ou sem pólipos. Enfim, de uma forma geral, as cirurgias do nariz e seios paranasais, o maior risco que você corre ao fazer qualquer uma delas é de sangramento. Eu particularmente, quando eu opero um paciente, eu não costumo usar tampão nasal nem splint nasal. O paciente já recebe alta na grande maioria das vezes, toda regra tem exceção. O paciente já recebe alta sem tampão e sem splint respirando pelo nariz. Isso porque nós temos algumas técnicas, nós temos alguns métodos para se evitar sangramento pós-operatório. E eu ainda vou falar mais desse tema mais para frente. Se você quer saber como você pode evitar ou como você pode reduzir o risco de sangramento pós-operatório, fique até o final desse vídeo que eu vou falar disso também. Mas o sangramento pós-operatório não é bicho de sete cabeças. Se isso acontecer, você aciona, você comunica ao seu médico imediatamente e ele vai tomar as medidas necessárias, às vezes com medicamento, às vezes, quem usa tampão nasal refaz o tampão do nariz. Quem não usa tampão nasal pode precisar fazer uma cauterização, fazer uma revisão cirúrgica e cauterizar uma artéria ou uma veia que esteja sangrando. Então não é bicho de sete cabeças, desde que você tenha acesso ao médico que te operou ou a um serviço de otorrinolaringologia de pronto atendimento para lhe atender caso você venha a ter uma emergência como essa. Mas nós temos outras complicações também e outros riscos de se fazer a cirurgia do nariz. E eu vou contar para você agora, mas antes eu gostaria de pedir a sua ajuda. Assim como você está se interessando por esse vídeo, eu estou te ajudando, eu gostaria de que você me ajudasse também com a sua inscrição. Isso vai fazer o meu canal aparecer para outras pessoas que também serão ajudadas. Posso contar com o seu apoio? Obrigado. Perfuração do septo do nariz. Essa complicação, ela é uma complicação da cirurgia que você faz no septo do nariz, principalmente ou na grande maioria das vezes para a correção de desvios, a septoplastia. Por que eu falo que principalmente? Existem outras cirurgias que você pode fazer no septo do nariz. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de base de crânio, precisa tirar um retalho de mucosa de septo. Você vai manipular, você vai trabalhar no septo do nariz e pode levar a essa complicação de perfuração. É bem mais raro, é mais frequente quando a complicação é cirúrgica, quando esse risco é devido a uma cirurgia, porque quem usa droga, quem faz uso de medicamentos vasoconstritores, quem tem algumas doenças granulomatosas podem ter perfuração do septo também por outras causas. Mas eu quero falar da perfuração do septo decorrente da cirurgia. O septo nasal, ele é feito por 3 camadas, mucosa de um lado, mucosa do outro. Quando eu falo de mucosa, é a pele que reveste a cavidade do nariz. Mucosa é toda a pele que reveste uma cavidade úmida do seu corpo. A mucosa bucal, ela reveste a pele que está dentro da boca. Então você tem mucosa e mucosa, e no meio você tem, anteriormente, na parte mais da frente, cartilagem, e na parte mais de trás, osso. Quando você faz uma correção do desvio do septo e fica uma comunicação dessas 3 camadas, fica um furinho, fica uma comunicação, fica uma perfuração no septo. O que é que essa perfuração pode causar? Ela pode causar sangramento, ela pode causar formação de crostas,
Quando a pessoa respira, ela pode ficar apitando, mas também tem tratamento para a perfuração do septo. Aliás, eu tenho aqui, se você assistir a esse vídeo que está aparecendo aqui, eu falo só de perfuração de septo do nariz, porque esse é um tema muito amplo. Mas registrou aí, guarda aí, que é uma das complicações, um dos riscos que você corre quando faz uma cirurgia do nariz. Fístula licórica. A fístula licórica, ela é uma comunicação da cavidade craniana com a cavidade do nariz ou do seio paranasal. Existe também a comunicação com a cavidade da orelha média, com a parte do ouvido, ou orelha, que é o nome mais usado. Mas aqui eu estou falando de complicações ou riscos que você corre quando faz uma cirurgia do nariz. Mas aqui eu estou falando do risco de fazer uma cirurgia do nariz. Então vamos falar das fístulas licóricas que ocorrem para dentro da cavidade nasal ou para dentro dos seios paranasais. Nós temos a cavidade nasal, o teto da cavidade nasal tem mucosa, por baixo dessa mucosa tem osso e em cima desse osso tem a meninge. Osso, meninge e embaixo mucosa. Se você comunicar essas três lâminas, você vai ter o líquor ou líquido céfalo-raquidiano, o líquido que fica envolvendo o nosso cérebro. Ele pode se comunicar com o nariz e ficar com um gotejamento. E é muito comum, quando a pessoa baixa a cabeça, ficar gotejando uma água bem clarinha. Até se chama água de rochedo, seria uma água mineral bem clara, de um lado só geralmente, porque a fístula traumática na cirurgia costuma ser de um lado só. Pode ocorrer dos dois, pode ter mais de um lugar, mas normalmente quando ocorre esse acidente, quando ocorre essa complicação, ela é pontual, ela é em um local só. Às vezes nós identificamos isso durante a própria cirurgia e você fecha essa fístula durante a própria cirurgia, o paciente acorda e não vai ter sentido nada, não vai ter percebido nada. Eu sempre tenho o hábito de comunicar ao paciente o que ocorreu durante a cirurgia. Nunca aconteceu de eu ter que fechar uma fístula durante uma cirurgia, mas se um dia isso acontecer, quando o paciente acordar, eu vou dizer para ele: ocorreu uma fístula e eu tive que fechar. Mas outras vezes o que pode acontecer é de durante a cirurgia essa fístula ser tão pequena e você não perceber e ela começar a vazar, gotejar no pós-operatório. E nós temos também as fístulas espontâneas, são aquelas que ocorrem independente de trauma, independente de cirurgia. E o que é que impede de você ter feito uma cirurgia do nariz e depois de 1 ou 2 meses você tem uma fístula espontânea e de repente a gente até vai atribuir essa fístula à cirurgia, sem ter sido pela cirurgia. Mas enfim, fístula pode acontecer e se ocorrer o tratamento é cirúrgico. Fecha-se a fístula para a prevenção da meningite, porque a comunicação do nariz com o encéfalo pode levar à meningite, à contaminação da meninge. Por conta disso, toda fístula licórica tem que ser fechada. Outro risco que você corre de fazer uma cirurgia do nariz é a recidiva, é a doença voltar. Um desvio de septo pode voltar, um pólipo nasal pode crescer novamente, um corneto nasal pode aumentar de tamanho novamente, a sinusite pode voltar. Então, toda vez que eu opero um paciente, eu digo, uma das complicações, um dos riscos é a volta da doença que está sendo operada. Mas aí é mais tranquilo, né? Até mais óbvio. Por quê? Porque se você opera, isso já aconteceu comigo, só não acontece na mão de quem não opera. Se você faz uma correção de desvio de septo, esse septo volta, vai obstruir, vai trancar o nariz novamente. Qual que é a conduta? É reoperar, fazer um retoque. E geralmente esse retoque é mais simples do que a cirurgia propriamente dita. Eu já vi casos de pacientes que precisaram fazer 2, 3, às vezes até 4 cirurgias revisionais. Revisões cirúrgicas. Então, se for caso de polipose nasosinusal, nem se fala. E um outro risco de fazer a cirurgia do nariz é a síndrome do nariz vazio. Quando o cirurgião resseca muito tecido, muito corneto nasal ou concha nasal, principalmente a região do corneto que é inervada e que tem receptores para sentir a pressão do ar passando pelo nariz, o paciente pode ficar com o nariz tão desobstruído que, pasmem, ele vai ter a sensação de que o nariz está fechado. Ele não sente a passagem de ar, ele fica aflito, porque, embora a passagem de ar esteja muito grande, como foi tirado muito tecido, não ocorre compressão desse tecido e ele não tem a percepção da passagem aérea. É a síndrome do nariz vazio. A síndrome do nariz vazio é uma complicação
bem delicada, às vezes chega a incomodar muito o paciente, mas existe cirurgia também para corrigir isso. Existem inclusive alguns elementos que você implanta no nariz, você eleva a mucosa, implanta debaixo da mucosa do nariz para aumentar o volume interno do nariz, pasmem, para fechar mais o nariz, e com essa obstrução que você causa com esses elementos, seriam próteses. Com essas próteses, por baixo da mucosa, a pessoa volta a perceber o ar passar pelo nariz. Existe tratamento sim para a síndrome do nariz vazio. Mas eu tinha dito, se você vai fazer uma cirurgia do nariz, você precisa de alguns cuidados pós-operatórios. Eu vou resumir aqui para você praticamente. As pessoas perguntam quanto tempo eu preciso ficar afastado do trabalho. Isso varia de pessoa para pessoa e de cirurgia para cirurgia. Mas em média, os meus pacientes, eu opero geralmente dia de sábado. Eu opero o paciente dia de sábado, na segunda-feira seguinte ele pode trabalhar em home office. Na sexta-feira seguinte ele volta comigo em consulta. E na segunda-feira, uma semana após a cirurgia, ele já pode voltar a trabalhar presencialmente. A alimentação praticamente não tem restrição. Em relação a exercício físico, uma semana após já dá para você ir reintroduzindo exercício físico. O que demora mais é exercícios com luta ou com bola, porque pode bater o nariz. Nesse caso, eu peço para o paciente ficar um mês sem fazer exercícios com luta nem com bola. Voo de avião também é algo complicado pela pressurização e despressurização. Um mês sem voar de avião. Mas se você quer em detalhes saber como que é o pós-operatório de uma cirurgia do nariz, dê uma olhada no vídeo que está fixo aqui no primeiro comentário. No primeiro comentário aqui embaixo eu deixei para você um link para um vídeo que fala só de cuidados pós-operatórios. Mas lembra que a primeira complicação que eu falei para você era sangramento nasal? E eu disse que eu não usava tampão nasal e não usava splint nasal de rotina. Às vezes pode precisar usar, de rotina não. Porque existiam métodos para você evitar ou para você reduzir o risco de sangramento nasal. Olhe o vídeo que vai aparecer na tela final, clique no quadradinho da tela final e você vai ser direcionado ou direcionada para um vídeo que fala só sobre como reduzir o risco de sangramento na cirurgia do nariz e do seio paranasal. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.